Você sabia que a gente se compara o tempo inteiro, mesmo quando a gente não quer? Isso acontece porque nós somos seres sociais e isso, até certo ponto, é adaptativo, é até bom. Sem a comparação, a gente não conseguiria evoluir, a gente não conseguiria aprender. Então, onde está o problema? Então, eu posso me comparar o tempo inteiro e isso não vai me fazer nenhum mal? Não é por aí. Meu nome é Marcele Paganini, eu sou psicóloga e sexóloga e esse é o meu canal no YouTube. O problema todo está no excesso. Até adaptativo é importante a comparação. Lembra quando você estava na escola e todo mundo tirava uma nota baixa? Você também? E você não se sentia tão mal? Tipo, ó, o problema tá na prova. Você se sente pertencendo. Tipo, ó, vamos pedir revisão, alguma coisa não tá certa. A gente faz esses movimentos mesmo, de olhar um pro outro, de perguntar um pro outro, nossa, como é que foi com seu filho? Como é que foi no meu e tal? Até certo ponto, isso é muito bom, isso é muito adaptativo. Só que tem um ponto ali que ele é muito fácil de ser extrapolado, principalmente nessa época de internet, nessa época de rede social, de que tá tudo na nossa mão e de que é muito fácil você se comparar, ou seja, um excesso, um bombardeio de comparação. Chega nesse ponto, o cérebro não dá conta de modular. E se a gente não faz uma modulação consciente, a gente não traz aqui para o racional, as coisas vão ficando um turbilhão. Aí você pensa, caramba, eu não sou um ermitão da montanha, mas também eu preciso das pessoas. E é automático eu me comparar, como é que eu vou fazer para entender os meus limites? Primeira coisa, pega leve com você, porque isso é um mecanismo adaptativo do nosso cérebro. Então, por conta dessa necessidade de pertencimento, automaticamente a gente vai fazendo algumas comparações. O problema é quando a gente deixa esse automático ir demais. A gente tem que trazer aqui para racionalização. Mas não adianta você ficar se punindo e falando, não vou me comparar mais, e é isso, acabou. Vai ficar aquele peso, porque você pode até trocar um problema por outro, né? Você ser pesado demais com você mesmo é engessar. Se você for maleável, se você pegar leve com você e com as outras pessoas, obviamente, é mais fácil de você conseguir ter uma análise mais crítica, menos dolorida e você conseguir melhorar de forma mais assertiva. Quando a gente fala de comparação, é muito fácil a gente perder o limite, principalmente por conta disso aqui, né? O cérebro ele não acompanhou a forma rápida, a forma abrupta que isso entrou na nossa vida. Então é muito fácil a gente perder o limite. Se a gente não tiver um limite, como isso aqui é infinito de possibilidades, a gente nunca vai alcançar. Então o problema ele é mais crônico, ele é mais sério do que uma pessoa que se comparava muito em 1990, por exemplo. Então a gente tem que trazer isso para a racionalização de uma forma urgente, tá? Porque a gente não sabe onde isso vai acabar. A gente não sabe onde isso pode nos levar se a gente deixar, né, o negócio correr o seu curso natural. Então, eu não quero, como eu disse, que você se pese, que você se sinta mal, mas que você tenha um senso crítico em relação a isso. Porque sem o limite, os limiares vão se tornando cada vez mais inalcançáveis e o tempo todo a gente vai se sentir inadequado, faltando alguma coisa, infeliz. A grama do vizinho vai ser sempre mais verde, né? A gente sabe que na rede social são recortes, principalmente na rede social, são recortes de partes felizes. Ninguém vai ficar ali, olha eu prisão de ventre, olha que tristeza. Inclusive quem se filma chorando fica lá, que é biscoito e tal, não sei o quê. Então assim, são recortes, mas automaticamente nosso cérebro usa aquele mecanismo de autocompletar e fala, pô, só vejo fulano feliz. Pô, a vida dele é massa. Pô, tá lá em Cancún, né? Nossa, tá lá nas Maldivas e tal, não sei o quê, mas você não sabe de fato o que tá acontecendo com aquela pessoa, tá? Independente disso, não, ele é feliz mesmo e tal, enfim, nananana, não é pra você, tá? Quando a gente perde o limite da comparação, a gente tende a deixar o nosso cérebro meio bugado. Como assim? A gente tem um mecanismo chamado de homeostase, que é a nossa tendência a buscar uma estabilidade. A homeostase ela é a busca pela estabilidade. A estabilidade ela não é parada, ela é movimento, né? Temperatura, trocando de calor aqui o tempo inteiro com o ambiente.
E no cérebro, no nosso psicológico, também há essa busca. Essa busca ela é importante para a gente crescer, para a gente evoluir, por isso que eu falei que a comparação é importante. Só que em certo limite, em certo momento, isso começa a ser excessivo e todo excesso, ele é ruim. Então, o excesso de comparação, além de acabar com a sua autoestima, porque você fica, não, eu nunca vou ser essa pessoa. Nossa, eu tô tentando e hoje eu queria isso, amanhã eu quero aquilo, ou então todo mundo tá feliz, todo mundo é legal e eu não sou, e aquela coisa toda. Além disso tudo, você pode desenvolver várias doenças psíquicas, você pode ter somatizações em relação a isso. As mais comuns são depressão, ansiedade, às vezes até um transtorno de ansiedade generalizada. E um fator que eu acho assim bem grave e que está aumentando absurdamente, somente os estudos a respeito disso, que é a despersonificação. Uma pessoa despersonificada é aquela pessoa sem, não sei se você já viu, parece um isopor, ela é meio sem personalidade. Você olha para ela, parece uma colcha de retalho, sabe? Então, o excesso de comparação pode gerar tudo isso, inclusive um adoecimento, tá? Você pode ter somatizações do seu próprio corpo, você pode ter uma doença física também. Então, racionaliza aqui comigo. Eu vou te dar 4 passos, 4 orientações para você começar e ter uma vida de comparações mais saudáveis, tá? A primeira, obviamente, é se conhecer. Por quê? Se você se conhece, você já tem autorreferência. Você não vai ver tudo como algo para você, tá? Você se conhecendo, você se protege de muita coisa. Você se conhecendo, você tem muito mais consciência, é muito mais fácil fazer os outros passos. O segundo é começar a olhar as pessoas como referência, possíveis referências, porque nem todo mundo é referência para você, tá? Então, assim, se você vê um negócio interessante em alguém, pensa se caberia na sua vida, no seu contexto. Pensa se o seu contexto de vida é o mesmo, se isso tudo é possível. Ou então, olha para aquilo ali e fala: nossa, que pessoa legal. E pronto. Sem querer alguma coisa para você. Isso é coisa de quem tá com o emocional em dia, quem tá com o emocional trabalhado, tá? E se você acha isso tudo muito difícil, eu vou te dar uma orientação aqui no final. Continua comigo. Terceira orientação é: para de seguir pessoas que te fazem mal. Se você tem um sentimento ruim toda vez que olha aquela pessoa ou olha alguma coisa, se tá te trazendo ali um pinguinho de amargo, de coisa ruim, merece que você no mínimo silencie, né? Ai, não vou dar um follow pra não, né, não gerar problema e tal, etc. Agora, quando isso é no campo da realidade, ali no contexto físico mesmo, sabe aqueles amigos que só te fazem mal? Então, vou te dar uma notícia, não é seu amigo não, tá? Se toda vez que você vê a pessoa, você tem que ficar pisando em ovos, ou então você vai sair, sabe que aquela pessoa vai estar, você fica, não, deixa eu me arrumar melhor, deixa eu ver o que será que ela vai estar vestindo, ou então você já entrou em nível de comparação, você já tá num nível não saudável dessa relação, e o melhor pra você é que isso seja cessado. Se algum dia você alcançar ali uma saúde emocional melhor ou fazer algum, né, trabalhar alguma coisa na sua mente, você pode voltar sim a ter contato com essas pessoas, mas à medida que elas não te fazem mal. Eu acho que à medida que você se conhecer e tiver mais saúde emocional, aí que você não vai querer mesmo, mas tudo bem. E a quarta questão, ao meu ver, é a mais difícil e ela vai consolidar todas as outras. É aceitar que nem tudo é pra gente. É o que mamãe já dizia, né? Você não é todo mundo. Sabe por quê? Nosso cérebro, ele é limitado. Ele é limitado nas quantidades de coisas que a gente consegue aprender. Eu não consigo ser todo mundo. Eu não consigo viver as experiências de todo mundo. Você também não. Você não consegue ter 5 profissões. Você não consegue ler 200 livros em uma semana, sabe? A gente tem que entender que tem um limite, só que o celular, né, as redes sociais, o acesso muito fácil, faz a gente achar que é possível, que um dia já foi possível, talvez, alguém ter acesso, alguém conseguir, mas é sempre dentro de uma bolha. Nunca foi assim, ah, fulano leu uma biblioteca inteira, a não sei que o objetivo da vida dele fosse ler uma biblioteca inteira. Mas fora isso, não. Então a gente não vai viver o que é para todo mundo, a gente que tá acontecendo com todo mundo. Resumindo, aceitar que nem tudo é pra gente. Somos limitados e a gente tem que escolher bem o que vai entrar na nossa mente,
quem vai ser a nossa referência, porque a gente não tem muito tempo, a gente não tem muita cognição, apesar, né, de ter essa sensação muitas vezes, né, muito curso disponível, muito livro, muita informação. A gente às vezes tem que fechar mesmo dentro da nossa bolha. E isso o autoconhecimento ajuda bastante e a saúde emocional é o que vai dar base. Se você não está emocionalmente saudável, isso pode chegar a níveis estratosféricos e te fazer mais mal do que você imagina. Se tudo isso que eu falei aqui é muito difícil para você, eu recomendo fortemente que você peça ajuda profissional de um psicólogo, para você se entender, para você conseguir passar saudável por essa geração, conseguir passar saudável nos seus melhores anos de vida, para que você, quando olhar para trás, falar: nossa, eu tentei ser tanta coisa e não fui nada, sabe? Porque não vale a pena viver a vida do outro. Não vale a pena ficar só olhando o tempo inteiro para o lado. Vale a pena sim caminhar do lado de alguém, ter pessoas que a gente admira, mas vale muito mais a pena viver o que é para você, porque o que é para você cabe certinho em você, sem fazer força, sabe? E você fica naturalmente feliz e leve, porque você tá vivendo o que é pra você. E acredite, isso aí existe e provavelmente não tá na rede social de ninguém. Espero que eu tenha te ajudado, contribuído para sua vida de alguma forma, e qualquer coisa manda nos comentários ou me procura nas principais redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.